A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Somos gratos a Deus por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? Estamos na lição de número 8 do segundo trimestre, cujo título é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quero aqui mandar a paz do Senhor para o nosso pastor Josivaldo, para o nosso superintendente, o presbítero Ivanilton, para a nossa coordenadora, a irmã Berlândia, para todos os professores, e em especial para os professores das classes de adultos. A nossa lição de hoje tem como textuário Efésios capítulo 2, versículo 20, que nos diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22, e Mateus capítulo 7, versículos 24 e 27, que nos diz assim, em Efésios capítulo 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A nossa lição de hoje tem como objetivo geral ensinar que Cristo é a base da igreja, e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os objetivos específicos para os 3 tópicos desta lição são relacionados ao tópico 1, explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. O objetivo específico do tópico 2 é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E o objetivo terceiro, relacionado ao tópico 3, diz assim: refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. A nossa lição, ela está dividida da seguinte forma: introdução, primeiro tópico com os seus subtópicos, o santuário judeu, o santuário cristão, a pedra angular, Cristo a pedra principal. No segundo tópico, nós temos o fundamento, apóstolo e profeta, com os seus subtópicos, o conceito de apóstolos, a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. E o tópico 3, edificados para a morada de Deus, com seus subtópicos, edifício bem ajustado, templo santo do Senhor, morada do Altíssimo. E encerrando com a conclusão, né? Eu quero comentar aqui com os irmãos
que aproveitem ao participar desta aula, dessa videoaula, que cante os hinos da harpa cristã, que você continue lendo as leituras bíblicas diárias, né? Como também respondendo aquela atividadezinha que vem no final da lição, tá certo? E continue orando uns pelos outros. Com relação à nossa lição, a introdução, nos diz o seguinte: por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. É interessante a gente observar na lição de hoje, não é uma lição belíssima que nos leva a refletir a respeito do grande amor de Deus e como ele afeta de forma belíssima as nossas vidas, de uma forma coletiva e individual. No tópico 1, edifício espiritual, nós iremos abordar 4 subtópicos: o santuário judeu, como já foi dito, o santuário cristão, a pedra angular e Cristo, a pedra principal. O que nos chama a atenção aqui, nestes 4 subtópicos, é essa relação de Deus e o seu povo, né? No subtópico 1, o santuário judeu, é interessante a gente observar que a gente vai observar que sai lá do tabernáculo de Moisés, passa pelo tabernáculo de Davi, em seguida para o templo de Salomão, depois para o templo de Zorobabel e em seguida para o templo de Herodes. E é interessante observarmos aqui que Paulo, quando vai citar o santuário, em Efésios capítulo 2, ele vai estar referindo-se àquele templo da sua época, o templo de Herodes. E o interessante aqui que o autor aborda na relação do templo é da seguinte forma: o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. E isso temos uma passagem em 1 Reis, capítulo 8, versículos 16 e 20. Mas Paulo chama a atenção aqui, e eu quero convidar os irmãos a refletirmos um pouco, que ele vai tratar aqui não só do exclusivismo, mas ele vai abordar mais à frente a seguinte questão: a proibição dos estrangeiros de acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios, né? Com relação ao templo, né, a gente vai observar que ele tinha uma organização e existia em particular 2, o santo e o lugar santíssimo. Estes reservado para sacerdotes e sumo sacerdote. Ou seja, a relação direta era entre sumo sacerdote e Deus, nessa relação de tempo. E nessa situação aqui, Paulo vivencia algo que existia no templo de Herodes. Um muro que separava os gregos ou gentios do demais judeus. A gente vai observar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 28. Eu vou ler aqui para a gente observar essa questão aqui da seguinte forma. Capítulo 21 nos diz assim, versículo 28. Chamando vários israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Então você vai observar nesta passagem aqui que no templo de Herodes,
né, você tinha um muro que separava os judeus na adoração a Deus e os gregos. E em uma das escavações foi achado uma pedra com uma escrita orientando os gentios que não ultrapassassem esse muro, porque eles seriam responsáveis pela sua própria morte. Então você vai observar que Paulo aqui, quando escreve aos Efésios, ele justamente aborda essa questão. Só para convidar os irmãos a relembrarem essa situação aqui, aos Efésios, capítulo 2, a gente vai ver novamente, versículo... A gente vai observar, capítulo 2, Paulo vai falar novamente sobre esse muro da separação entre judeus e grego. E nessa situação aí, Paulo vai dizer que com a morte de Jesus e sua ressurreição, acontece agora uma nova mudança. E é interessante a gente observar nessa questão aqui que quando Jesus morre, duas coisas acontecem, né? A primeira é que o véu se rasga, ou seja, todos têm acesso agora a Deus. Isso a gente vai ver em Marcos capítulo 15, versículo 38. E em Efésios capítulo 2, versículo 14, se não me foge a memória, tem o muro da separação, que quando Cristo agora organiza a igreja e toma esse organismo vivo, a igreja, ele separa agora, derruba esse muro de separação, e como o próprio Paulo escreve, e agora não há distinção, não há separação entre gregos e judeus, entre homens e mulheres, entre escravos e livres. E conforme a gente vê também no livro de Apocalipse, né, que Deus comprou para si pessoas de todos os povos, de todas as tribos e nação. Ou seja, a igreja é uma prova agora da unidade. Ou seja, perante Deus, mediante a morte e ressurreição de Jesus, somos todos postos perante Deus em um pé de igualdade. Tá? Então, no subtópico 2, o santuário cristão, que é justamente essa questão aqui, né? Onde o apóstolo Paulo nos ensina agora que a igreja, ele faz essa analogia, comparando a igreja a um edifício, mas não um edifício pronto, acabado, mas um edifício que está em construção, aonde a igreja, eu, você, todos os que foram comprados e lavados e redimidos com o sangue de Jesus, conforme também o relato de Jesus a Nicodemos sobre o novo nascimento, são considerados parte dessa grande construção que é a igreja do Senhor Jesus. E com relação à pedra angular, que é o subtópico 3, é bastante interessante a gente observar e fazer uma pequena reflexão. Que pedra é esta, né? Angular, de esquina, e que o ponto central da nossa lição nos diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Né? O que quer dizer isso? Né? Se a gente fizer uma reflexão sobre essa questão e analisar algumas questões etimológicas e históricas, a gente vai observar que essa palavra ela vem das construções antigas, que era justamente a estrutura de sustentação de um grande edifício. A gente vai ver nos arcos gregos, né, nos grandes edificações, você vai observar que em relação a hoje nós temos uma construção e que nós temos as colunas que dão o nivelamento das paredes da construção de um edifício. Na época antiga, as construções, você tinha uma pedra que se diferenciava das demais pelo seu tamanho, e que ela era especial porque ela tinha a função de estar nos vértices ou quinas da construção para suportar todo este peso.
e num arco que tinha a posição de um ângulo de 180 graus, em um formato de um U invertido, a pedra angular ela tinha a função de suportar no centro aqui, não só as duas partes desse arco, como também suportar a pressão para que ele se mantivesse em pé. Então, quando Jesus diz que ele é a pedra angular, ele está dizendo que ele é uma pedra diferenciada e que dela depende toda a construção e todo o seu nivelamento. Por isso devemos ser gratos a Deus, porque sem Ele essa construção não resiste. Ela não consegue ser erguida, porque ela é a base. Ela é a que sustenta, que dá equilíbrio, que dá nivelamento a essa construção. Então, meus queridos e amados irmãos, a gente vai observar justamente isso, um edifício espiritual. Uma parte dessa discussão aqui, a gente vai apresentar no terceiro tópico, tá? No segundo tópico, a gente vai analisar justamente, ou seja, no primeiro, com a síntese, a gente vai observar em Cristo um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal, é a coluna que sustenta, que dá o nivelamento dessa edificação. Com relação ao tópico 2, o fundamento, apóstolo e profeta. Temos 3 subtópicos. O tópico 1, o conceito de apóstolo. Em seguida, o subtópico, a doutrina dos apóstolos. E terceiro, o testemunho dos profetas. É bem interessante aqui que o autor, de início, ele traz o conceito e uma etimologia da palavra apóstolo, no grego, que quer dizer enviado ou mensageiro. E na parte final do relato, ele nos traz a seguinte questão. Nesse aspecto, quando nos referimos ao apóstolo, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. No livro de Atos dos Apóstolos, eles vão ser também identificados, e Paulo faz um relato sobre isso, como as colunas da igreja naquele momento. A doutrina dos apóstolos, né? Ou seja, os apóstolos são aqueles 12 que vivenciaram, iniciaram com o ministério de Jesus, aprenderam diretamente com ele, vivenciaram a ressurreição e agora repassaram para todos os demais. Um outro aspecto com relação à doutrina dos apóstolos, é interessante observarmos que quem está em ênfase não são os apóstolos, mas, conforme aqui a lição dá em destaque, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras, a qual Paulo enfatiza em seus relatos, dizendo que se alguém aparecer e apresentar-vos um outro evangelho, diferente desse que eu pregue, até que seja um anjo, seja esse considerado anátema. Ou seja, a igreja, ela não pode estar sendo levada para modismo, para adaptações, porque ela não precisa disso. Ela tem uma estrutura sólida, que é Cristo, e em seguida amparada pela doutrina dos apóstolos e em seguida com o testemunho dos profetas. E relacionando aqui os profetas, é bem interessante aqui na narrativa observarmos o seguinte: a palavra grega profetas significa proclamador e intérprete da revelação divina. E é bom aqui a gente perceber que não está relacionada aos profetas da velha aliança, mas da nova aliança. E a gente vai ver no livro de Atos dos Apóstolos alguns profetas. Vamos ver alguns relatos
destes profetas, como Ágabo, que profetiza sobre uma fome que vem sobre aquele momento. Também temos o profeta que coloca o cinto sobre Paulo e o adverte que se ele fosse para Jerusalém, seria preso. Então, sobre esse testemunho desses profetas, que a gente vai ver também lá em Efésios capítulo 4, dentre o ministério, quando fala também dos profetas, o seu testemunho. E o que a gente vai observar aqui, na síntese do segundo tópico, é a seguinte questão: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Vamos para o tópico 3, edificados para a morada de Deus. É interessante a gente observar aqui como é grandioso o amor de Deus para conosco. Observando os 3 subtópicos: edifício bem ajustado, templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Ao refletirmos sobre essas questões aqui, eu desejo ler com os irmãos aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, para iniciarmos esse terceiro tópico. É interessante a gente observar essa seguinte leitura. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando Paulo aborda essa temática lá em Efésios capítulo 2, versículo 21, que diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. É interessante observar que lá no capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo também define sobre esse ajustamento desse templo. É interessante a gente fazer essa leitura para que o irmão entenda, e a irmã também, né, essa questão com relação ao capítulo 4, que diz assim, capítulo 4, que nos diz da seguinte forma: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então é necessário levarmos essa vida de santidade. E essa santidade ela é enfatizada justamente no segundo subtópico, templo santo do Senhor. Aqui o autor ele enfatiza que a palavra usada para templo é o vocábulo naon, que significa o recinto interior, o lugar santíssimo. Né? Então, observe que lá na antiga aliança, o lugar santíssimo era reservado para o sumo sacerdote. Mas como já falei, com a morte e ressurreição de Jesus, nós temos o véu rasgado, que dá liberdade para todos, e aquilo que Paulo fala também aos Efésios, o muro da separação, que é identificado lá no templo de Herodes, que impedia os gregos, os gentios, de entrarem na parte interna de todo o templo. Ela cai porque agora o novo templo é apresentado na pessoa de Jesus, que é a igreja, que somos nós, tá? Então é interessante a gente observar isso, que neste lugar santíssimo. E a gente vai observar o terceiro subtópico, morada do Altíssimo. Aí a gente tem João capítulo 14, 23 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E posteriormente a gente vai observar justamente estas questões. Nesse tópico 3, a gente precisa levar em consideração muito essa questão da santidade. Porque lá em 2 Crônicas, capítulo 6, você vai ver Salomão identificando essa questão da magnitude do templo, mas que ela não era capaz.
Mas lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, você vai observar agora uma outra perspectiva, a visão de Deus, que dizendo, mas se vocês se afastarem de mim, né, se vocês pecarem, eu entregarei vocês ao cativeiro, ou seja, abandonarei. A gente não pode cometer o mesmo erro dos judeus, fazendo como fizeram da arca no tempo de Samuel, um amuleto. Ou achar que uma vez salvo, eu possa fazer o que for, sofrendo uma influência gnóstica, né? Mas aqui está relacionado a um momento de santidade, mantendo-nos santos. Tá? E partindo agora para a conclusão, que nos diz o seguinte: a comparação da igreja com um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso, capítulo 4, versículo 12 e 13, aos Efésios. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogados. Então, meu querido e amado irmão, resta-nos apenas regozijarmos e aproveitarmos este momento da graça, levando uma vida conforme Paulo escreve aos Filipenses, mantendo o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo em um estado de santificação, para que o Espírito Santo habite em nós e produza essa santidade, não é? Nos dê a condição do fruto do Espírito, onde a gente possa amar. E lembrando, né, só para concluir esta lição, lembrem, quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu se rasgou e o muro que separava, que distinguia judeus e gentios, caiu. Ou seja, o véu agora, todo mundo entra no lugar santíssimo, conforme foi visto agora no subtópico 2 do terceiro tópico, né? Referindo-se ao lugar santíssimo. E o muro que separava, e que vocês viram lá no capítulo 21 de Atos, vocês podem refletir sobre isso. Restando-nos tão somente essa questão, lembrando de guardar-nos para o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor, e até a próxima lição. Em nome de Jesus, amém.